A paz do Senhor Jesus, graça e paz. E hoje a mensagem, nós iremos falar sobre o poder da oração que nós mesmos fazemos. Muitas vezes pedimos orações para outras pessoas, pastores, amigos, missionários, pessoas que conhecemos para orar por algum pedido nosso. Mas muitas vezes nós que devemos orar, muitas vezes estamos como se fosse dando um poder para aquela pessoa que nós mesmos temos. Por exemplo, se eu peço uma oração para o meu filho, uma oração para um familiar meu, eu tenho esse poder para orar. O Senhor nos dá esse poder, independente se você não é pastor, se não é missionário, se não está na frente de algum ministério. Você tem esse poder, você tem essa obrigação de orar. Amém? Não estou dizendo aqui que é errado a gente pedir para alguém uma oração, não é isso. Mas estou dizendo aqui que nós temos esse poder de orar sim, colocar nossos joelhos no chão, entrar no nosso quarto, entrar no nosso secreto e orarmos a Deus e pedir a Deus que Ele escuta as nossas orações. Hoje a nossa mensagem se encontra lá no livro de Atos, capítulo 8, no versículo a partir do 17 até o 24, que diz o seguinte: Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas receberam o Espírito quando os apóstolos impuseram as mãos sobre eles. Então ofereceu-lhe dinheiro, dizendo: Dê-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, eles recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: Que seu dinheiro seja destruído com você, pois imaginar que o dom de Deus pode ser cobrado. Você não tem parte nem direito nesse ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amargura, inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou: Orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Depois aí continua a história. Aqui, amém? Aqui, quando Simão era um feiticeiro, que ele fazia vários poderes lá, neste local. E quando ele viu o poder do Espírito Santo através de Pedro, as pessoas todas se convertendo, ele se encantou. Ele não se arrependeu, ele se encantou com a presença do Espírito Santo. E ele até se batizou. E depois, quando ele viu aquele poder do Espírito Santo, Pedro colocando as mãos sobre as pessoas recebendo o poder do Espírito Santo, ele se encantou mais ainda. E pediu a Pedro, e queria comprar a Pedro, entregando seu dinheiro. Quando Pedro viu aquilo, falou: arrependa-se da maldade e ore ao Senhor. Tá lá no versículo 22. Então, tem momentos em nossas vidas que devemos pedir ao Senhor diretamente, orar ao Senhor diretamente e não pedir às outras pessoas. Pode ser quem for, mas nós devemos sim se arrepender, sim, e saber que temos esse poder de orar e pedir a Deus o poder do Espírito Santo em nossas vidas através da oração. A oração não é só naquele momento devocional, mas devemos estar orando sem cessar, diariamente, o tempo todo. É o que a palavra, a Bíblia diz. Então devemos sim estar nesse momento de oração, neste momento de intercessão por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Nós mesmos devemos estar orando. E eu queria deixar mais uma mensagem aqui, ó. Ele pediu para Pedro para orar por ele, mas Pedro não orou, porque se Pedro tivesse orado, estaria aqui escrito. Tem coisas que só nós mesmos que temos que fazer. Tem coisas que não podemos jogar para as outras pessoas. Nós mesmos que devemos orar. Nós mesmos que devemos pedir. E outra coisa que eu aprendi até com a missionária Sônia, que é muito amiga nossa, que ela falou o seguinte: quando você orar, você está nesse momento de petição ao Senhor várias vezes,
no momento de que você pedir, já agradeça pelo aquele feito na sua vida. Então, quando você for orar, não ore mais pedindo, ore aos olhos da fé. Ore já agradecendo ao Senhor. Senhor, eu já te agradeço por esse feito que o Senhor já fez em minha vida. Então, isso é uma chave que mudou em minha mente e no meu coração. Então, toda vez que você for orar, você já pediu ao Senhor, você está ainda nesse momento, ainda não aconteceu na tua vida. Então, ore aos olhos da fé. Que esse sim, o Senhor vai já observar. Oh, aquela meu filho, aquela minha filha já está agradecendo por uma coisa que eu ainda não fiz. Então, eu vou fazer, porque ele já está agradecendo. Deus ama quando nós agradecemos a Ele. O efeito que a gente está tanto querendo, tanto desejando em nosso coração. Então, ore aos olhos da fé. Já agradeça pelo aquele feito que o Senhor ainda não fez na tua vida. Amém? Então, é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. Então, vamos orar mais. Acredite no poder da sua oração. Amém? Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já vamos chegar a 1000 inscritos. Em nome de Jesus, já curte, comenta e compartilha essa mensagem. Coloca aqui para mim se você já orou aos olhos da fé. Amém? Que Deus te abençoe.